Fala pessoal, tudo bem? Hoje iremos fazer a montagem de um PC Gamer nesse belíssimo gabinete. É um gabinete aquário e iremos mostrar o passo a passo da montagem dos componentes nesse gabinete, forma correta de se fazer. E também vamos levar em consideração, pessoal, a beleza. O gabinete é muito bonito, os componentes vão ficar expostos, então a beleza conta também aqui pra gente. Então vamos pro vídeo. Bom pessoal, para começar, nós iremos te apresentar o gabinete que iremos fazer a montagem. É um gabinete que tem vidro temperado na lateral, vidro temperado na frente, e é um gabinete cujo nome dele... Fala aí, Daniel, o nome desse gabinete em inglês. Esse é um Galaxy Class da Highsmoke, da categoria Mid Tower. As funções do gabinete, pessoal, ele tem o botão Power, tem o botão que controla o RGB, aqui na frente tem um RGB lindo, a gente vai ver depois, ao longo do vídeo. Tem o áudio e microfone, portas USB 2.0 e uma porta USB 3.0. Aqui atrás do gabinete temos o local da fonte, onde ela fica escondida, o local para a gente organizar os cabos, que você vai ver também ao longo do vídeo. Então agora bora para desmontagem. A desmontagem do gabinete, nesse momento a gente tem que tomar cuidado pelo fato de ser vidro. Então nós vamos fazer aqui a desmontagem e já colocar aí. Vocês que vão fazer a desmontagem, coloca logo em um lugar seguro, desmonta ele completo. E aí vai montar agora só no final, quando tudo estiver pronto e funcionando. Então aqui pessoal, muito cuidado. Bom pessoal, agora para desmontar essa frente, vocês vão observar que tem parafuso, ó. Vocês podem optar por desmontar, tirando os parafusos, tirar o vidro, ou manter o vidro e fazer todo o processo de montagem porque não atrapalha. Aí vai de cada um, tá bom? Nós aqui iremos fazer a desmontagem para mostrar para vocês como funciona todo o passo a passo. Bora lá! Bom pessoal, aqui eu estou fazendo a desmontagem da frontal do gabinete, igual eu falei com vocês que eu quero fazer a desmontagem completa, né? E aí, para desmontar essa frontal, aqueles dois parafusos foram tirados, agora tem mais aqui, ó, esses encaixes, tá vendo? Então a gente vai ter que pressionar um pouquinho aqui para poder sair, tá vendo? Já saiu. Vamos no próximo aqui, ó, pressionar um pouquinho e já sai, tá vendo? Aqui, ó, ainda temos que desconectar o RGB frontal. E muito importante, vocês não precisam fazer essa desmontagem para montar o computador de vocês, hein? Nós estamos fazendo essa desmontagem, pessoal, porque eu quero mostrar todo o passo a passo e fazer a desmontagem completa do gabinete, mas vocês conseguem fazer todo o passo a passo sem desmontar a frontal do gabinete, tá bom? Agora, se vocês forem olhar, o parafuso que segura o vidro está aqui, ó. Então, vamos para a desmontagem. Então agora, o gabinete está full desmontado. Bom pessoal, agora vamos para os componentes, né? Então, o foco do vídeo é explicar como montar um PC Gamer nesse gabinete aquário. Então, não vamos levar em consideração a potência das peças, dos componentes, e sim os componentes que iremos utilizar para fazer a montagem, tá bom? Então, falando disso, nós iremos utilizar um processador da AMD, um Ryzen 5, ele é o 4600G, então 4600G. Iremos utilizar uma placa-mãe da Gigabyte, uma B450 Game, excelente placa, custo-benefício também. Iremos utilizar também uma placa de vídeo, é uma GTX 1630. Iremos utilizar a placa de vídeo, pessoal, mesmo o processador tendo vídeo integrado, porque primeiro a gente quer fazer testes nessa placa, rodando alguns jogos, vocês vão ver nos próximos vídeos, o Daniel vai fazer os testes. E também para ensinar vocês como instalar uma placa de vídeo, já que o intuito do vídeo também é explicar a montagem, correto? Então, bora lá. Outra peça que iremos utilizar seria um NVMe da Kingston, 4.0, 3500 de leitura e 2100 de gravação. Pessoal, as memórias, nós iremos utilizar duas memórias game, um dissipador que é importante, de 8 GB cada uma para trabalhar Dual Channel, totalizando 16 GB, tá bom? E para alimentar esses componentes, iremos utilizar uma fonte de 500 watts real da Blue Case, que tem PFC ativa. É uma fonte razoável, mas que vai rodar e vai atender as necessidades desse computador. Bom pessoal, para começar eu gosto de montar primeiro o kit. Então eu vou montar a placa, processador e memória. E para isso eu recomendo todos, é barato,
utilizar uma luva antistática e uma manta antistática, tá? Depois que você montar o kit, você pode tirar e fazer a montagem normal do gabinete, que você vai pegar ali com cuidado onde precisa pegar, e eu vou estar explicando mais pra frente, tá bom? Mas é muito importante agora na montagem do kit utilizar luva antistática e manta antistática, tá bom? Pessoal, vamos fazer logo a instalação do processador. Eu quero que vocês observem que aqui tem uma informação, tá vendo? Uma marca, uma seta. No processador tem essa mesma marca, essa mesma seta. É muito importante vocês, antes de encaixarem o processador, vocês se atentarem a isso para poder não encaixar errado e entortar a pinagem, tá bom? Com a alavanquinha aqui, ó, nós vamos colocar a alavanquinha aqui pro lado, destravar. Então agora está apta para poder instalar o processador. Nós iremos agora pegar o processador aqui, ó. Aqui, ó, nesse momento, muito cuidado, tá? O processador não pode cair. Então vocês tomam cuidado nesse momento. Eu falo que é o momento mais delicado da montagem, é justamente o momento que você está pegando o processador, tá? Aí, pessoal, se vocês forem observar a seta, ó, tem a seta aqui, ó. E aí tem a seta na placa. É só vocês colocarem no mesmo lado, tá? Colocou no mesmo lado, não tem erro. Observa que a lateral toda está preenchida. Vocês olham isso, tá, gente? Quando vocês forem instalar, mesmo olhando, colocando no lado certo, ó, eu estou pressionando aqui, ó. E aí vocês vão ver que está encaixado aqui agora, ó. Pronto, acabou. O mais difícil é isso, onde vocês têm que tomar mais cuidado e ter mais atenção. Vou fazer agora a instalação da memória. A memória, se você for observar, ela tem as travinhas aqui na lateral, ó. Tá vendo? Ó, vamos aqui, ó. Vamos folgar aqui as travas para ficar aberto. Vamos instalar a memória. A pinagem aqui, ó, da memória tem um lado certo. Vocês observam se está do lado certo primeiro, igual ali, ó. Encaixou certinho, tá vendo? Aí vocês podem apertar. Apertou, deu o clique, você observa aqui no cantinho se realmente dá zoom aqui pra mim. Se realmente se foi toda encaixada. O dente que você olha visivelmente no vídeo não dá pra ver bem, mas vocês olham aí. E aí vocês vão para a segunda memória. Mesma forma, encaixou, olhou se o pino tá certo. Estando certo, pode apertar. Apertou, travou e as memórias estão instaladas. Agora vamos para a instalação do NVMe. Esse é um 2280. O 2280 é o tamanho dele. Esse tamanho. Se vocês forem olhar na placa, eles têm outros tamanhos. E aí, caso você compre um que seja um tamanho diferente, você vai ter que tirar todo a soquetezinha aqui, ó, prata, e encaixar em um desses aqui, ó, a depender do tamanho. Mas o padrão hoje é 2280, então já está no lugar certo, tá bom? Vamos para a instalação. Só a instalação dele não é difícil de fazer. Tá vendo que ele já tem a posição correta, o dente. Você vai encaixar a 45 graus. Você vai observar ele entrando ali, ó. E aí você vai ver que os dentinhos entraram. E aí você trava ele. Quando você trava ele, você vai observar aqui no final dele que ele já fica na posição correta. E aí é só você vir com um parafuso, tá bom? Para a instalação do parafuso, você vai fixar ele na posição correta e enroscar o parafuso. De leve, com cuidado, sem apertar muito. Agora vamos fazer a instalação do Cooler Editor. Esse Cooler Editor ele já está preparado para a soquete AM4 e a placa-mãe vem já com essa soquete que nós vamos remover. Vocês vão colocar a gradezinha do Cooler Torre que vocês querem colocar. Aqui, ó. Um buraquinho aqui, ó. Feito isso, para proteger a placa-mãe, vocês vão colocar as arruelas. E aqui, ó, o suporte para poder instalar o Cooler de torre. Você prende um lado primeiro, depois você prende o outro lado oposto.
Agora vamos fazer a instalação da pasta térmica para depois fazer a instalação do cooler. Se vocês forem observar o nome do cooler, eu não vou instalar dessa forma para não ficar de cabeça para baixo, porque a placa-mãe, a parte de baixo está aqui. Então eu vou instalar desta forma aqui, tá? Aí o cooler dele eu vou colocar aqui, porque aqui é o fundo do computador. Então o vento quente tem que sair. Então é muito importante vocês colocarem o cooler deste lado, tá bom? Pessoal, estou passando a pasta térmica aqui. É muito importante não passar uma quantidade muito grande. Eu particularmente gosto de deixar ela uniforme. Então eu tenho certeza que vai pegar todo o processador fazendo dessa forma. E você não pode apertar muito, espremer muito ela. É só de leve, vocês vão passar para ela não perder a eficiência dela, tá bom? Fazendo dessa forma, você vai ter certeza que você colocou a quantidade certa e que não vai derramar na placa-mãe. E você vai ter certeza que a pasta pegou em cada cantinho do processador. É dessa forma que eu faço, cada um tem sua forma de fazer. Esse aqui, pessoal, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Prender aqui de um lado, não vão apertar muito, tá? Só para o parafuso ficar no lugar. E aí vocês vão prender do outro lado oposto. Agora que vocês colocaram os 4, vocês vão observar se o cooler está alinhado. Tá tudo dentro do padrão, aí vocês apertam, tá bom? Vocês seguram o cooler. E aí vocês vão apertar até o final. Para apertar também vocês vão seguir a linha de um lado primeiro, depois o outro lado, para não correr o risco de pressionar o dissipador na quina do processador. Pessoal, como eu avisei, eu vou instalar o cooler daqui para lá, soprando o vento para tirar o calor para fora. Eu também quero ressaltar que no início eu falei da beleza, né? E aí, cuidando da beleza, vocês observam também a questão do cabeamento. Vamos deixar o cabeamento para baixo, para tentar esconder o máximo possível. Então essa é a maneira que nós vamos instalar o cooler, tá bom? Se vocês observarem, ele tem essa garrinha, e aí vocês vão colocar. Do outro lado vocês vão pegar a garrinha e colocar. Então o cooler está instalado. Cabeamento depois nós vamos organizar, mas vocês viram que ficou para baixo, então vai ficar lindo. Bom, pessoal, agora que nós montamos o kit, nós iremos colocar o kit no gabinete. Eu gosto de fazer logo dessa forma, porque depois que eu montar os outros componentes, eu já vou saber como eu vou organizar esses componentes para poder o cabeamento ficar bonito nesse gabinete, tá bom? Então vamos para a instalação da placa no gabinete. Para a instalação da placa no gabinete, eu gosto de deitar o gabinete. Como a gente tirou a tampa traseira, então não tem problema deitar ele dessa forma na própria bancada. O espelho da placa-mãe. O espelho da placa-mãe, a parte de baixo, aqui, para você não colocar o contrário. Para identificar a posição correta da placa-mãe, se vocês forem observar aqui, ó, ele já tem um padrão. E quando a gente vem aqui, ó, reto, você vai ver que esse aqui casa e esse aqui não. Esse aqui está mais longe um pouco. E aí essa distância é que eu vou saber onde é que eu vou encaixar aqui, ó. Se vocês forem olhar aqui, ó, 1, 2, e aí vem reto, vocês vão observar que ele pula 1 aqui. Então nós temos que pegar e colocar os chanfros nas pinagens extra que na placa-mãe tem. O gabinete veio com chanfro dourado, tá vendo? Vai ficar feio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o chanfro que não vamos utilizar aqui, ó, no canto. Nós vamos remover esse chanfro e instalar na posição correta aqui, ó. Agora vamos para a instalação da placa-mãe. Eu costumo já não pegar mais na placa-mãe, eu vou pegar no cooler de torre, ele está bem preso, então não tem problema. E aí eu venho aqui, ó, e encaixo ela. Pessoal, tá vendo esses dois tipos de parafuso? O da placa-mãe é esse, tá? Que ele é o redondinho, ó. Ele não é quadradinho. Os chanfros eram 6 chanfros, então nós vamos colocar 6 parafusos. Todos os parafusos têm que estar bem fixados, para não correr o risco da placa empenar. Eu não aperto os parafusos, eu instalo todos os 6, depois eu reposiciono a placa e depois eu aperto.
Essa fonte, pessoal, ela é uma fonte que ela não é modular, então ela tem todo esse cabeamento, porém não tem problema. Nós vamos esconder aqui o excesso de cabo, porque o próprio gabinete já tem lugar para isso. Então eu vou acelerar o vídeo para fazer a instalação da fonte. A fonte não tem segredo, tá? Tá vendo que aqui é o cooler? Então esse cooler não pode ir para lá. Ele tem que ventilar, ele precisa circular o vento. Então ele tem que ficar dessa posição aqui, ó. O cooler para fora. O próprio gabinete já dá essa estrutura para isso. E aqui, ó, quando você coloca o cooler do lado certo, você observa aqui que já encaixa o lugar correto para colocar os parafusos. Então não tem erro, não tem como errar também esse processo. O parafuso correto é o quadradinho. Pronto, vamos agora para a instalação do cabeamento. Antes de fazer a organização do cabeamento, eu vou agora colocar as fãs, instalar as fãs. Depois que eu instalar as fãs, vamos fazer a organização desse cabeamento completo aqui. Pessoal, para esse gabinete nós iremos utilizar 3 fãs com uma controladora, tá? Da marca Blue Case, e nós iremos utilizar embaixo e na lateral. Eu vou acelerar o vídeo, a instalação dos fãs é simples e vocês vão ver aí no vídeo. E nós iremos utilizar, como é muito parafuso, uma parafusadeirazinha, tá bom? Pessoal, antes de acelerar o vídeo para a instalação dos fãs, eu quero explicar uma coisa importante aqui. O importante é você fazer a ventilação do gabinete acontecer. Então o fã não é só por beleza, pelo LED, e sim pela ventilação. Então cada caso é um caso. Nesse gabinete aqui, olha como eu quero fazer. Eu quero que o ar entra por aqui e saia por aqui. Por que eu não vou fazer ao contrário? Porque quando a gente pega o ar e joga para cima, ele puxa a poeira da mesa. E aí acaba que dá mais poeira e mais sujeira no gabinete. Então eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar o cooler, tá vendo a hélice aqui, ó? Então dessa forma aqui, a hélice para baixo, eu vou colocar aqui. E dessa forma aqui, a hélice para frente, eu vou colocar aqui. E aí dessa forma eu consigo pegar o vento, o ar frio daqui de fora, entra para o gabinete e o ar mistura com o ar quente e o ar quente joga para baixo, para fora. E com isso eu não pego a poeira da mesa. Pessoal, é muito importante o cooler estar bem firme, bem preso, para não vibrar e fazer barulho, tá? Então se o cooler estiver folgado, vai vibrar na hora de girar e vai fazer barulho, tá bom? Eu vou fazer dessa forma. Então vamos para a instalação. Pessoal, como falei no início do vídeo, nós não estamos só preocupados com a montagem, sim com a beleza. Então é muito importante deixar todo o cabeamento aqui, ó, escondido, e o próprio gabinete ele já tem uma estrutura que nós iremos jogar para lá, para organizar lá para trás, tá vendo? Então é muito importante atentar à estética também, para o gabinete ficar. Uma vez os fãs instalados, agora a gente segue para a próxima etapa, seria a placa de vídeo. Porém, eu recomendo vocês fazerem a configuração do cabeamento, porque depois que instala a placa de vídeo fica difícil chegar em alguns lugares, entendeu? Igual o botão Power, LED, todos os cabeamentos, USB, USB 3.0, a gente instala primeiro, para depois seguir por último com a instalação da placa de vídeo. Então falando do cabeamento, que atrás está todo o cabeamento. Então está aqui o cabeamento dos fãs. Esse cabeamento aqui vai ficar na controladora. Então a gente vem aqui, ó, e liga na controladora. Depois a gente preocupa em instalar a controladora. Vamos partir para a organização dos cabos primeiro. Nós vamos nos atentar a esse cabo aqui. Eu vou até instalar ele logo primeiro para vocês verem como é que faz. Aqui o HD LED, que é aquela luzinha que fica piscando quando o HD está trabalhando. O Power para ligar o computador. O LED do Power, quando o computador está ligado, a luzinha verde que indica que o computador está ligado. Você viu que o gabinete não tem reset, né? O botão, na verdade o botão que tem ali do gabinete é para mudar as cores RGB da frontal do gabinete. Então vou instalar esse primeiro. Pessoal, é muito importante seguir o padrão do gabinete. Ah, poderia passar por aqui o fio, poderia ficar mais curto, mas o padrão de passar os fios é aqui. Então por mais que ali é mais curto, aqui fica mais bonito. Então a gente vai seguir o padrão do gabinete, tá bom? Para ligar o LED do gabinete, é muito importante destacar que ele tem o positivo e o negativo e tem que ser ligado na ordem certa. Se inverter não vai queimar, mas também não vai funcionar. Então aqui tem o positivo e o negativo. Lá na placa vai ter o positivo e o negativo que nós temos que ligar do jeito certo. Eu já sei que para lá é o positivo, então tanto o Power LED como o HD LED eu vou ligar o positivo para lá. Tá bom? Mas se vocês forem olhar aqui, eu vou focar que ele fala. Pronto.
Aí, perfeito. Pronto, agora eu vou fazer ela ligar. Prontinho. Os outros são mais fáceis. Pessoal, esse azul aqui é o USB 3.0, tá? Só encaixa de um jeito, tá? É só olhar, observar a pinagem e encaixar do jeito correto, tá bom? Pronto. Aqui é o USB 2.0 e o áudio. Também tem a pinagem correta, ele não encaixa errado. Sempre observa antes de encaixar, tá? Olha primeiro, vira o lado certo para depois encaixar. O áudio também tem a pinagem, então olha para depois encaixar. Prontinho, o cabeamento está instalado. Falta organizar, depois a gente vem organizando aqui, ó. Mas é por último, mas agora a gente já pode ir para a instalação da placa de vídeo. Essa placa de vídeo ela é uma 1630 e é uma placa mediana que Daniel vai testar, instalando jogos e fazendo um outro vídeo para vocês, fazendo essa máquina funcionando na prática com essa placa de vídeo. Então vamos para a instalação. Utilizando luva antistática para poder pegar na placa, uma placa de 2 fãs com entrada DVI, HDMI e DisplayPort. Para fazer a instalação dela, vamos observar onde que nós vamos desconectar aqui, ó, do gabinete aqui, ó. Nós vamos desconectar o segundo e o terceiro, tá vendo? Então vamos desconectar aqui, ó, o segundo e o terceiro. Para fazer a instalação, vamos destravar o slot para poder fazer o encaixe aqui da placa de forma correta. Encaixou a placa de forma correta, trava ela por igual, aperta ela aqui por igual. Vocês vão observar que a trava sobe sozinha, então tá tudo certo. E agora é só fazer a fixação dos parafusos. Pessoal, agora a gente vai fazer a instalação do cabo da fonte. Você vê que essa placa de vídeo não tem alimentação de fonte, então é um cabo a menos para trabalhar e a gente já vai guardar ele lá atrás, porque essa fonte não é modular. E aí, para fazer a instalação do cabeamento da fonte, a gente segue o padrão do gabinete, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, pinagem do processador. Essa placa mãe aqui, ó, ela tem 8 pinos, então nós vamos trabalhar com 8 pinos com ela. Interessante passar por aqui porque o cabo não atravessa a placa, então não corre risco de pegar no fã, coisa do processador. Aí agora aqui a gente trava novamente, tem um encaixezinho aqui, e aí a gente faz a instalação. Prontinho. Uma vez instalado aqui, agora a gente já vai organizar o fio. Pronto. Agora vamos instalar a alimentação da placa. Vou passar pela parte de cima, o gabinete já tem esse padrão, que ela tem a pinagem com a pinagem, então não tem como encaixar errado. Vocês fazem a volta aqui. E aí, eu recomendo, por trás aqui a mão, ó, segurar aqui para apoiar a placa, para a placa não envergar, tá? Visto que eu estou usando a antistática, a luva antistática. Viu se o pino não ficou folgado, não pode ficar folgado, tá? Porque às vezes folgado funciona, mas fica com mau contato, acaba criando resistência, acaba esquentando e no futuro aí danificando a placa-mãe, tá bom? Então observa se não ficou folgado. Então é isso aí. Agora é organizar os cabos e ligar o computador. Pessoal, na organização dos cabos, normalmente perde mais tempo para poder deixar os cabos da melhor forma possível. Só que nesse gabinete, os cabos ficam todos escondidos. Então vocês não precisam preocupar tanto com isso, tá bom? Então nesse caso, o que a gente vai fazer? Uma simples junção dos fios aqui, ó, travar os fios, podem estar utilizando braçadeira. E aí, ó, eu vou pegar esses fios que a gente não utilizou e vou esconder aqui na parte de trás do gabinete, que já tem esse slot para isso. Esse fio da fonte, mesma coisa, esconder, tá vendo? Já organizou. O gabinete é muito prático para isso. Aqui a gente ainda vai ligar a frontal do gabinete na fonte e aqui a gente ainda vai ligar o fã na fonte. Então vamos fazer isso. A controladora de fã também pode optar qual o melhor lugar. Eu vou colocar ela, estou pensando em colocar ela aqui, ó, na fonte. Então é aqui que eu estou querendo colocar a controladora de fã, tá bom? Mas eu também posso colocar aqui por trás, ó. O ruim de colocar aqui por trás vai ficar escondidinho, só que vai ser ruim de dar manutenção. Então, para dar manutenção no futuro, é melhor colocar aqui que você está vendo, observando, para tirar. Então, por isso que eu vou colocar ela
aqui, ó, na parte da fonte, tá bom? Vou desconectar aqui e aqui eu vou conectar o mais próximo possível para sobrar espaço para a gente poder estar mexendo. Aí esses fios, caso vocês queiram organizar, é só vir travando com aramezinho. Vai travando até chegar em cima, tá bom? Mas essa parte vai ficar escondida, não tem problema. Pessoal, aqui é o controlador frontal do gabinete. Ele tem a opção do RGB na placa-mãe, porém essa placa-mãe só tem uma opção. Eu olhei aqui, a placa só tem uma opção de RGB. Nós vamos utilizar essa opção para o LED torre, tá bom? E aí vai ficar sem? Não. Nós vamos ligar diretamente na fonte. Com o botão a gente vai conseguir fazer o controle do RGB do gabinete, tá bom? Então essa opção aqui a gente não vai utilizar. A ligação dele, eu vou passar ele aqui por trás para ficar escondidinho o fio. E nós vamos ligar ele aqui na fonte, ó. Pronto, tá ligado. Deixa ele aqui que a gente ainda vai colar ele depois de tudo pronto, tá bom? Por último. E aí, para ligar agora o controlador RGB, nós vamos ligar ele na fonte. Então vamos pegar aqui, ó, ligar ele aqui, ó, no vermelhinho do controlador, pronto, e ligar na fonte, onde ligaria um HD, por exemplo. Aqui tem o lado certo da pinagem, não encaixa de forma errada, e ligou, pronto, tá ligado. E aí o cooler do processador, você vai ligar alimentação de força para o fan girar na CPU fan. Depois nós vamos organizar o fio aqui, nós vamos ligar o RGB na placa mãe. Depois a gente organiza o fio, mas por enquanto vamos ligar. O RGB, não sei se vai dar para ver na imagem, mas o positivo é onde está mais escuro, o vermelho, um pouco, a borda um pouco grossa. E aí eu sei que ele é que é o positivo. Aqui, ó, o mais aqui, ó. Então positivo com positivo. Tá ligado? Pronto, após fixar os cabos do RGB, nós agora iremos organizar o cabeamento. Vou começar pelo mais importante. Normalmente a gente pode estar utilizando as braçadeirazinhas ou o que vem nas próprias embalagens. Vou usar a braçadeira, eu acho mais bonita. Aqui não tem segredos, vocês vão fazer da melhor forma que vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem. Eu aqui vou tentar esconder o máximo possível aqui o fio. No caso aqui eu vou pegar o alicate de corte. Esse processo, pessoal, tem que ter paciência mesmo, tem que fazer devagar, para ficar o mais bonito possível. Então a gente vai colocar todo mundo junto aqui, ó, e aí a gente vai fixar com braçadeira logo no início. Vamos ver que já vai dar uma melhorada boa, né? Cuidado para não cortar o cabo, tá? Então na hora de cortar aí, na hora, presta muita atenção nos detalhes, não cometerem erro nessa etapa final. E aqui agora, ó, vocês viram como ficou melhor? Aqui para finalizar, ó, eu vou juntar todos esses cabos aqui embaixo também. Montagem da front aqui, pessoal, o vidro frontal. Então vamos agora fixar ele aqui. Ele já tem o lugar certo aqui, ó, os furos, o encaixe. O que eu recomendo? Olha logo se está encaixando aqui, ó, antes de vocês travarem. Porque se vocês errarem alguma coisa, é mais fácil de corrigir, tá bom? Aí, essa posição aqui, ela encaixa aqui, ó. Uma vez encaixando aqui, então tá certo. Aí vocês vêm aqui, ó, na frente dele, ó, e aí podem travar a frente dele. Para travar, eu vou dar um leve toque aqui, ó. Então tem que dar uma pressionada aqui, ó. E pressionar. Pronto. Travado, agora é só parafusar. Prontinho. Também apertem só o suficiente para não pressionar tanto o vidro. E aí, agora faltou a parte de cima. Aí pessoal, uma vez a frontal montada, faltou ligar o conector, né, do RGB da frontal. Então vamos ligar ele aqui, ó. Pronto, e aí ele tem também um imãzinho, ó, pode estar colando aqui onde a gente quiser, tá bom? Como não ocupa muito espaço, vou colocar ele aqui mesmo, tá bom? Faz parte aí do gabinete. Agora vamos para a tampa. Tampa instalada e o gabinete está tomando forma.
Esse modelo de gabinete aquário, você vê que ele tem a borda, mas ele é vidro com vidro. Na hora que vocês forem comprar, eu acho mais bonito esse que é vidro com vidro do que o que tem uma coluna. Então se atentem a isso, tá? Tem dois tipos. Agora, pessoal, é a hora mais importante, né? O trabalho de vocês sendo recompensado na hora de ligar ele e tudo funcionar.